Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um artigo do sociólogo José de Souza, na verdade, uma entrevista do sociólogo José de Souza, onde um executivo de um banco, cujo nome não foi identificado para preservar a fonte, conta como se compram políticos, juízes e jornalistas dentro do Brasil. Essa entrevista foi publicada no Diário do Centro do Mundo, 25 de agosto de 2019. Eu quero trazer essa entrevista aqui à baila porque o José de Souza, atualmente, é uma das grandes vozes, é um dos grandes intelectuais do Brasil. Ele tem livros formidáveis. Em outros programas de rádio nós já falamos sobre Gessé. E existe uma teoria que José de Souza defende e com a qual eu particularmente concordo, que é o seguinte: ele fala que há um foco excessivo concentrado em cima da ideia de que a corrupção brasileira é fruto único e exclusivo, praticamente único e exclusivo, dos civis, né, dos políticos, especificamente dos políticos. E ele diz que existe uma tradição historiográfica no Brasil que isenta o mercado financeiro, os bancos, portanto, outros agentes do esquema da corrupção. E que, na verdade, esses outros agentes são muito mais importantes e letais do que o esquema de corrupção político. Então, veja bem o que Gessé propõe. Quando nós vamos analisar a história, o que acontece? De fato, há duas linhas aqui. Foi construído no Brasil, depois de 1822, e o José de Souza também coloca isso, uma linha historiográfica que afirma que um dos problemas da corrupção brasileira advém do esquema do patrimonialismo, que é tributário da coroa portuguesa. Bem, esse esquema patrimonialista, segundo essa linha historiográfica, é o responsável por corromper o sistema político, não é? E essa teoria foi advogada por Raimundo Faoro, né, por Sérgio Buarque de Holanda, que são os dois grandes teóricos, os dois grandes divulgadores dessa linha. Evidentemente que Gilberto Freire também entra um pouco nela, mas os dois grandes teóricos defensores da linha do patrimonialismo vão ser exatamente Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro. Muito bem, o que vai acontecer? Essa linha, primeiro que ela é inverídica, para não dizer que ela é mentirosa mesmo, ela atribui à coroa portuguesa o patrimonialismo que nunca existiu, né? E segundo, novamente, ela descarta, portanto, outros agentes responsáveis pela destruição do Estado brasileiro e pela corrupção das instituições. Então, quando essas linhas teóricas, historiográficas, sociológicas, antropológicas colocam que o problema do Brasil é a política, bem, e a política feita pelos civis, o que acontece? Todos os outros agentes sociais, mercadológicos, ficam desculpados. Então é como se os políticos fossem até os executivos ou até o mercado e corrompessem o mercado. Na verdade é o inverso, né? E é isso que essa entrevista de José de Souza vai considerar. Então, quando nós voltamos à historiografia brasileira verdadeira e quando nós vamos estudar seriamente, a gente verifica que há duas fontes que vão culpabilizar os civis. Os militares são a maior fonte de desestabilização da política nacional. Eu tenho feito posts sobre isso e mostrado os dados. E
essa linha historiográfica, não é, que foi inaugurada através de uma vertente maçônica. Ora, a maçonaria, o grande peso da maçonaria nunca foi dentro da política. Sempre foi dentro do plano econômico, do sistema financeiro. E, curiosamente, não há ninguém que fale sobre isso praticamente. Quer dizer, a atuação da maçonaria é sempre tido como uma atuação filantrópica ou, no máximo, como uma atuação que entra um pouquinho dentro da política. Ela faz as duas coisas, mas a grande atuação da maçonaria, ao contrário, sempre foi dentro do sistema financeiro internacional. Bem, o problema que o Brasil vive hoje, quer dizer, o Jair Bolsonaro, quando foi eleito, ele foi eleito sobre a premissa do combate à corrupção. O pretexto era o combate à corrupção. O pretexto era tirar o PT do poder. Novamente, não é que o PT não tivesse culpa, hein? E não é que o PT não tivesse roubado. Vamos entender a verdadeira raiz do problema. Tá? Bem, a classe média, a classe alta e a classe rica, se de fato estivesse preocupada com a corrupção verdadeiramente, estaria cobrando deste governo de Jair Bolsonaro, no mínimo, por exemplo, a resolução do caso de Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, né? E das milícias envolvidas. Quer dizer, se os militares tivessem, que esse governo é um governo militar maçônico, algum tipo de credibilidade em relação à corrupção, eles não estariam, ao contrário do que estão fazendo, passando panos quentes e deixando o Fabrício Queiroz simplesmente sumido, porque evidentemente vai explodir todo o esquema bolsonariano, se esse homem vier a falar alguma coisa. Não é? Mas vamos aqui à entrevista do Gessé. O Gessé entrevistou, ele lançou um livro agora recentemente, o seu livro mais recente, A Classe Média no Espelho, em que ele traça um perfil da sociedade e, dentre os entrevistados, ele entrevistou o CEO de um banco. O nome desse sujeito não é preservado, né? Então, esse executivo conta como o banco compra políticos, juízes, jornalistas para manter um sistema corrupto de privilégios e, ao mesmo tempo, como é que funciona não só o sistema de corrupção, mas o que é que está por trás desse sistema de corrupção. Quer dizer, que é a transferência de toda uma série de riquezas do Brasil para o sistema privado, não é? Então, essa entrevista foi publicada com autorização do Gessé de Souza e do agente editorial dele, e ela, de fato, merece bem ser lida. Tá? Portanto, eu vou ler a entrevista, e ela é gravíssima, e eu vou deixar no vídeo, quando ele for para o nosso canal do IMUB no YouTube, eu vou deixar o link para essa entrevista, para que vocês possam baixar a entrevista e lê-la. É gravíssima, mas é gravíssima mesmo. Tá? Gessé pergunta: Sérgio, o CEO de um banco explica... Gessé fala: Sérgio, o CEO de um banco explica como se compra o mundo. Sérgio é um nome fictício. Tá? Ele vai chamar de Sérgio. Sérgio não é um CEO qualquer. Muito inteligente, a palavra de Gessé, cultor, leitor de psicanálise nas horas vagas, a mulher é psicóloga. Ele é uma dessas pessoas que tem prazer numa sinceridade desconcertante. Sérgio tinha plena consciência de quem era e do que fazia. Se no passado teve algum problema com isso, agora não deixava transparecer nenhum incômodo. Desde a adolescência, ele era grande amigo de João Carlos, filho de banqueiros. Havia acumulado fortuna própria na década de 90, durante o governo de FHC, administrando fundos de investimento estrangeiro para ganhar uma grana preta com as privatizações levadas a cabo no período. Todos os nomes aqui são fictícios, hein? Segundo Sérgio, João Carlos começou como um hábil representante de bancos estrangeiros e abriu inúmeras portas de investimento para os parceiros por meio de suas relações nos meios financeiros paulistanos, bem como no poder político e no poder judiciário, tanto em Brasília como em São Paulo. Lucrou tanto, se utilizando do dinheiro alheio, que fundou o próprio banco. Veja, esse homem já era filho de banqueiro.
Aqui nós vemos uma teia de circularidade nas relações. Continua Jessé. Nessa época, Sérgio, que era amigo de Luiz, frequentava a faculdade de Direito nos Estados Unidos. Depois passou um ano em Londres, estudando finanças e ciência política, e por indicação de amigos do pai, estagiando no escritório que lidava com o mercado financeiro, morou também em Sevilha, na Espanha, onde abriu sua área jurídica de predileção, o direito administrativo. No início dos anos 2000, quando voltou ao Brasil depois de 4 anos de pós-graduação no exterior, com pouco mais de 30 anos, o amigo João Carlos já era multimilionário por esforço próprio. Esforço próprio está entre aspas. E naquele ano tinha ganhado mais dinheiro do que o pai durante toda a vida. Como o negócio de banco, aliás, o de todos os bancos hoje em dia, dependia da intersecção entre Estado, João precisava de alguém de confiança para cuidar da parte jurídica, antes terceirizada em diversos escritórios. Sérgio então recebeu carta branca para montar sua equipe de trabalho. Hoje, o departamento jurídico é o centro nervoso do banco, com tudo passando pelas mãos de Sérgio, e ocupa um andar inteiro de um prédio moderno, decorado com luxo e bom gosto. Então veja, aqui nós já temos uma grande informação. O negócio de todos os bancos depende da intersecção entre o Estado. Aqui nós já temos um dado que o Jessé solta. Tá? O Jessé continua. Quando lhe perguntei qual era seu trabalho, Sérgio não titubeou. Abre aspas. O João é o gênio. Sabe onde estão o dinheiro e as oportunidades. Pensa nisso o tempo todo. Eu só faço comprar as pessoas necessárias para que as coisas aconteçam como ele quer. Não fui eu que inventei o mundo como ele é. Só procuro sobreviver da melhor maneira possível. O mais importante no direito é conhecer os meandros da linha cinzenta entre o legal e o ilegal. Meu trabalho é expandir ao máximo a margem da legalidade a serviço dos interesses do banco. Então, veja o que esse homem vai começar a falar. Ele vai dizer que comprar e corromper está dentro da margem da legalidade. Tá? Continuando. Como já existe toda uma legalidade paralela que cuida dos interesses do setor financeiro, meu trabalho é fazer com que o nosso banco fique com o melhor pedaço da torta. Nossa equipe tem mais de 20 advogados escolhidos a dedo e bem pagos. Mas eles fazem o ramerrão do trabalho jurídico, o dia a dia. Eu faço os contatos com juízes, políticos e jornalistas e cuido dos clientes estrangeiros. Com o serviço jurídico no sentido tradicional, meu trabalho não tem nada a ver. É mais gestão de clientes, dar a eles o que eles querem, dizer o que querem ouvir, beber e o que eles querem beber e ser discreto e sóbrio em tudo. Fecha aspas. Então veja, Sérgio, olha o que o Jessé coloca. Sérgio é o sujeito que administra, é o CEO que administra a área jurídica do banco. Não é? O próprio Sérgio coloca aqui que o importante do direito é conhecer os meandros da linha cinzenta entre o legal e o ilegal. Né? Significa que a lei aqui não vale para o sistema financeiro. Ou antes ela só vale para o sistema financeiro a contornar e devagar ir destruindo a lei ou mandando fazer leis que beneficiem o sistema financeiro. Continua Jessé. E o que eles querem? Jessé pergunta. Responde Sérgio. Aqui em São Paulo, o que move tudo é o dinheiro. E todo mundo quer viver bem. As pessoas são compradas com dinheiro vivo e com depósitos em paraísos fiscais criados para isso. A gente sabe fazer bem feito, sem deixar rastro. A cidade é toda comprada. Não se iluda. Toda licitação pública e todo negócio lucrativo, sem exceção, é repartido e negociado. Todo mundo tem um preço. Até hoje não consegui quem não tivesse.
E para todo negócio é necessário uma informação privilegiada aqui, um amigo no Banco Central ali, uma sentença comprada ali, ou a influência de um ministro em Brasília acolá. Além da compra direta em dinheiro vivo ou depósito no exterior, a gente tem que paparicar constantemente os caras. Uma forma eficaz são os presentes constantes, sem a expectativa imediata de contrafavores. Isso gera simpatia. Às vezes, você ganha até um amigo. Todo mundo adora vinhos caros. E as mulheres desses caras adoram essas bolsas que custam 50, 60 mil reais. Se é alguém com conhecimentos técnicos, você pode promover seminários e palestras e pagar muito além do que se paga nesse tipo de mercado. Para cada tipo de cliente e de gente, existe um jeito mais conveniente de comprar sem parecer que está comprando. Não fazemos isso em troca de um serviço concreto. Isso é muito importante. O que construímos é um círculo de amigos. Temos uma lista grande de pessoas que simplesmente presenteamos no aniversário e em diversas outras ocasiões, ano após ano. Presentes bons e caros. Não economizamos nisso. Aí, quando você precisa, pode contar com a boa vontade do cara. Isso é o que chamo de criar relações de confiança. Então veja, o sujeito já não está falando mais de corrupção direta, não é? Aqui ele entrou em outro meandro da corrupção. E tampouco entram aqui critérios morais. Quer dizer, é a lógica que orienta que o mundo é movido a dinheiro e que todo mundo é vendável. É óbvio que isso não é verdadeiro. Muito pelo contrário, não é? A maior parte das pessoas não se vendem. Aí essa gente vai dizer que não se vendem por falta de oportunidade. Bem, então a lógica que ele coloca aqui, que é criar uma rede de negócio, um círculo de amigos, é exatamente a lógica da maçonaria liberal. Tá? É a lógica que de fato mantém o terreno dos bastidores. Você tem uma teia de circularidade familiar, uma relação entre negócios. Por que uma relação entre amigos? Por uma razão muito simples. Quando o indivíduo está envolvido numa rede de negócios ilegais, ele depois, uma vez dentro da rede, ele não pode sair dela. Porque a rede é muito maior do que ele. Percebe? Então a ideia da rede, isso é, de fato, mergulhar na treva sem poder sair. E quando o indivíduo tenta sair da rede, a rede o aniquila. Há poucos dias atrás foi divulgado quanto o Daltan Delagnol ganhava por palestra. Sim, era 28 mil reais uma palestra, 50 mil reais outra palestra. Né? Ele não tinha nenhuma palestra humilde assim de 2 mil reais. Como é que pode um agente do Ministério Público, em nome do Ministério Público, estar sendo remunerado para fazer palestras e neste montante? Então o que é isso? Veja que aqui o Sérgio explica. Se o sujeito tem um critério mais técnico, você promove seminário e palestra. O atual governador de São Paulo, João Dória, está, através da empresa dele, publicamente, usando o estado de São Paulo, para promover seminários e palestras com o nome da empresa dele. Não é? Aqui é que entra o grande esquema. Por que essa gente, esses grandes tubarões, financiam sempre determinadas pessoas? Porque o financiamento é estratosférico. Não é um financiamento sem contrapartida. Não é?
Por exemplo, dificilmente você tem uma empresa, um banco, que vai financiar alguma coisa que não vá beneficiar o banco. Uma ação verdadeiramente filantrópica. Isso não existe. Ou se existir, é muito pontual. Continua o GESE. E o pagamento direto por serviços específicos? Veja que o Sérgio havia falado que eles não fazem isso em troca de um serviço concreto. O mais importante para eles, portanto, é criar uma rede de amizade. E é mesmo, tá? Por N razões. Responde o Sérgio. Obviamente isso também existe. Aí pagamos em paraísos fiscais por meio de transferências sucessivas entre dezenas de empresas de fachada, de tal modo que nem Sherlock Holmes consegue refazer o caminho original. Mentira dele, é claro que consegue refazer. Agora, como eles são donos de banco, não é? Existe um esquema interbancos. Como é que você consegue refazer o caminho original? Quando o banco não está, talvez, metido 100% na maracutaia. Hoje em dia, continua Sérgio, hoje em dia existem meios ainda mais eficazes de eliminar riscos, mas este é o nosso pulo do gato, e não posso lhe contar. Mas não fica rastro, posso assegurar. Esta, afinal, é a nossa mercadoria, a segurança no investimento. E sendo um banco, tudo fica mais fácil. Não é só no caso do nosso banco, todos os bancos, inclusive os maiores, fazem a mesma coisa. A mina de ouro de qualquer banco comercial ou de investimento é o Banco Central. Ali só entra gente nossa. E o país é gerido a partir do Banco Central, que decide tudo de importante na economia. É lá que a zona cinzenta entre legalidade e ilegalidade define a vida de todos. Isso não aparece em nenhum jornal. Podemos fazer qualquer tipo de especulação com o câmbio, como swaps cambiais, por exemplo. Se der errado, o Banco Central cobre o prejuízo. Não existe negócio melhor. Se der errado, o famoso erário paga a conta. Quem controla toda a economia somos nós, e a nosso favor. O Congresso nem apita sobre isso. Quando, muito eventualmente, decide sobre algo, apenas assina o que nós mandamos. Essa é a verdade que ninguém conhece, porque não sai em nenhuma TV. Claro que tudo é justificado como um mecanismo de combate à inflação, e não para enriquecer os ricos. Para quem vê isso tudo funcionar a partir de dentro, como no meu caso, é até engraçado. Veja a sinceridade abissal com que esse homem fala de crimes, os mais horrendos, de pilhar o país e de empobrecer a população e de arrancar dinheiro do Estado, com a maior naturalidade e de uma forma debochada. Não é? O senhor Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, os globalistas deste governo Bolsonaro, estão falando claramente em privatizar o Banco Central. Veja, se com o Banco Central estatizado essa gente já faz isto, imagina o que não será do Brasil com o Banco Central privatizado. Certo? Bem, continua a entrevista. Pergunta GESE. Essa é a estrutura legalizada pela opacidade do Banco Central e da dívida pública. Mas, e os negócios ilegais mesmo? Responde Sérgio. Não existe negócio que não seja intermediado por um banco, seja legal ou ilegal. Essa história de operador e doleiro é coisa da Lava Jato e da imprensa, para desviar a atenção da participação dos agentes financeiros. Os bancos são completamente blindados, porque inventaram um meio infalível de distribuir dinheiro para quem já tem muito poder e dinheiro. Falam de todo mundo, menos de nós, que comandamos tudo. Para mim, aí é que está o poder real, o poder do dinheiro.
Na verdade, são os bancos, os operadores e os doleiros. E todo o dinheiro sai de bancos, seja dinheiro limpo, na realidade seja dinheiro que foi tornado limpo, seja dinheiro sujo, a não ser que você fabrique dinheiro em casa. Aliás, parte do lucro dos bancos vem de lavar dinheiro e intermediar transações. Mas o grosso da grana vem do Banco Central, das remunerações de sobra de caixa, que são ilegais, mas sobre as quais ninguém diz nada, das operações de swap cambial, dos títulos da dívida, enfim, o Banco Central é a nossa mãe. É tudo escancarado, mesmo com inflação zero e o país na ruína. Nosso lucro é legal, ou seja, legalizado, já que somos intocáveis e ninguém se mete conosco. Boa parte dos juízes e ministros de tribunais superiores, como todo mundo no meio sabe, advogam por interposta pessoa. E nós somos os principais clientes de alguns e de quem paga melhor. São os bancos que pagam as eleições do Congresso quase inteiro. Aí, você pode legalizar qualquer coisa, qualquer papel sujo que a gente mande ao Congresso, os caras assinam. Nesse contexto, onde se pode tudo, as operações abertamente ilegais são uma parte menor dos lucros, mas obviamente existem. Se ninguém imprime notas de dinheiro no quintal, é óbvio que todo o dinheiro, inclusive todo o dinheiro sujo, vem dos bancos, que retiram parte do seu lucro real, intermediando essas relações e lavando esse dinheiro. Os bancos controlam o que você vai fazer com o dinheiro e todo o dinheiro pode ser rastreado. Toda transferência bancária tem um chip. E se você quiser saber de onde vem o dinheiro, dá para saber, inclusive nas transações internacionais. Se a transferência é em dólar, tudo passa por Nova York e recebe um número, mas ninguém quer saber. Essa é a verdade. Como os bancos mandam na imprensa, nos juízes e nos políticos, a intermediação de todo o dinheiro ilegal jamais é denunciada. E se for denunciar, você é que acaba preso. Isso eu garanto. Veja novamente a escalada da gravidade do que Sérgio, esse CEO, está colocando. Ele está falando claramente que a Lava Jato é uma farsa. Não é? Claramente. Que o grande problema do Brasil não foi a corrupção do PT coisíssima nenhuma. Que os bancos foram completamente blindados no esquema de corrupção. Não é? Os bancos brasileiros têm os maiores lucros do mundo. Aqui ele coloca que parte dos lucros vem de operações ilegais. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, mais violento, com maior número de tráfico e de bandidagem que cada dia mais se institucionaliza. Né? Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, desde a época do Collor, aliás, quem abriu isto para o Brasil foi o Collor que trouxe banqueiros para dentro do Estado brasileiro. E depois que o Collor trouxe banqueiros para dentro do Estado brasileiro, essa tradição de banqueiros dirigindo a economia foi se consolidando cada vez mais. Tá certo? Vamos lembrar que Guilherme Afif Domingos, quando concorreu à presidência da República, já tentava, Guilherme Afif de São Paulo, já tentava trazer para dentro do Brasil o estupor do Paulo Guedes. Não é? Agora esse homem chegou aí na presidência da República. Mas antes dele nós temos uma larguíssima tradição de banqueiros dirigindo o país. E querem dizer que a culpa do descalabro brasileiro é somente da política. É claro que a política tem a culpa, evidentemente, não é? Mas é preciso entender a grande tradição histórica que foi sendo construída para criminalizar somente os civis.
porque por trás disso tem alguma coisa muito mais macabra. A ideia de Estado mínimo é essa gente, é preciso entender o seguinte, essa gente não precisa de poder, de mais dinheiro. Eles detêm o dinheiro do mundo. O que eles precisam? Eles precisam do poder do Estado, portanto, do aparato jurídico, para transformá-los, de fato, em reis absolutos do mundo. É isso que eles não têm. E é isso que devagar eles estão fazendo. Donde a ideia da corrupção. A corrupção não é para deixar essa gente mais rica, não. Eles já são ricos. Pobres somos todos nós. Não é? Que temos que trabalhar honestamente várias horas por dia para ter uma vida minimamente decente. E tem um detalhe, nós nunca chegaremos a ficar milionário, porque o sujeito não fica milionário mesmo, como essa gente fica, em 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Se torna grandes fortunas, honestamente, a não ser que você ganhe na loteria. Mas aí não foi trabalhando, foi jogando. Não é? Então, nenhum ser humano fica milionário trabalhando. Isso não existe. Bem, então, o sujeito fala aqui claramente que os bancos vivem de roubo, propina, legalização daquilo que é imoral, não é? Daquilo que é o banditismo internacional. Agora, para um sujeito dar um depoimento deste teor, não é? O que é que está acontecendo no Brasil para que esse cara, evidentemente, ele falou com o presidente do banco, que ia dar entrevista. Qual é a lógica de escancarar isto num livro, neste momento da história nacional? Né? Bem, continuando. Já essa é a pergunta. Como funciona mandar dinheiro para propinas no exterior? Por exemplo, para comprar gente em Angola, na companhia de petróleo. Sérgio responde: você liga para o presidente de um banco e cita, testando minha reação, o nome do presidente de um grande banco e pergunta qual a comissão dele para fazer remessa. Gessé pergunta de novo, assim, na cara de pau? E como você acha que funciona? Indaga Sérgio, rindo e se divertindo da minha surpresa. Sérgio continua. Lembra daquelas malas do Gedel? Como você acha que aquele dinheiro chegou naquele apartamento? Dinheiro não dá em árvore. Quem tem a possibilidade de fazer o dinheiro circular de um lugar para outro são os bancos. Mais ninguém. Não há nenhum caso de corrupção em que o dinheiro não venha de um banco. Ou seja, os bancos são os intermediários sempre. A imprensa nunca toca nisso porque é tabu. Afinal, a imprensa é nossa. Vamos lembrar que um grande banco acabou de comprar a Veja, banco ligado ao senhor Paulo Guedes. Né? Vamos lembrar que a dona da Rede Globo é um banco. Não é a família Marinho. A família Marinho está ali por efeito pro forma, que ainda detém uma parte societária. Que se o banco aparecer, fica muito escancarado. Não é? Mas todo mundo sabe. Não é? Já essa é a pergunta. Quando ele fala, a imprensa nunca toca nisso porque é tabu. Afinal, a imprensa é nossa. Já essa é a pergunta. Como assim? Sérgio responde, vou lhe contar um caso. Assim que cheguei no banco, o João Carlos estava com problemas com um jornalista, metido a investidor, que publicava todo dia uma notinha chata sobre negócios nossos aqui em São Paulo. João ofereceu milhões ao cara para apoiar projetos dele se aliviasse a pressão, mas o cara não aceitou. Foi um caso raro, pois era uma grana e tanto na época. O que fizemos? Compramos o jornal, um dos maiores do Brasil, e demitimos o fulano. Agora decidimos o que sai ou não, pois somos os donos do jornal. Não precisamos pedir nada a ninguém. O jornal é literalmente nosso.
Toda a imprensa hoje em dia é assim, de um modo ou de outro. Ou eles devem os olhos da cara aos bancos, ou os bancos são os donos diretamente. Por isso não sai nada na imprensa contra os bancos. A imprensa é toda nossa. Televisão, jornais, internet, o que você pensar. Já essa é a pergunta. E com os políticos e os juízes? Como funciona? Aliás, antes de partir para esse lado, então vamos aqui entender o seguinte. Veja que o discurso falacioso da direita brasileira botando toda a culpa na Rede Globo, não é? E o guru Olavo de Carvalho, segundo o governo de Jair Bolsonaro, mentindo que os jornalistas brasileiros de fato não noticiam coisas, ele não conta como funciona, não é, estrategicamente, maquiavelicamente, as redações de jornal. Evidentemente, o redator tem que aprovar a pauta, e o redator não aprova, não é? Todo jornal mantém um ou outro indivíduo que vai falar um pouquinho mal do governo. Um pouquinho, claro, para não dar muito nas vistas. Então eles mantêm um ou outro sujeito. O resto, não é? Então a imprensa, de fato, além de falar coisas superficialmente, ela está realmente blindada em relação à raiz do problema. Portanto, o discurso do senhor Jair Bolsonaro é uma mentira só. Se ele de fato quisesse atacar a Rede Globo, o que ele faria? Ele abriria a concessão de TV e rádio para o Brasil, para o mundo inteiro. Deixa entrar 3.000, 4.000 canais de televisão dentro do Brasil, como tem nos Estados Unidos, como tem em qualquer lugar do mundo, que tem algum tipo de democracia. É evidentemente que para essa gente não compensa, não é? Eles vão manter o mesmo esquema, o mesmo processo de demonização que tinha o PT como pano de fundo. Vamos lembrar que foi na época do PT que os bancos lucraram como ninguém. Então, como assim os bancos lucravam com o PT? Está explicado aqui, para quem não sabe ou não quer entender, não é? Então, continuando já essa pergunta. E com os políticos e os juízes, como funcionam? Aqui ele vai dar um depoimento, uma resposta que vocês vão ver o nível. Diz Sérgio, com os políticos, você paga a eleição do cara e o que sobrar, se sobrar, porque toda eleição é mais cara do que se imagina, de início ele embolsa. Aí cobramos e montamos a agenda do cara. Montamos a agenda do cara, hein? Não é o partido. Ou então pagamos por serviço, como expliquei normalmente, uma parte em dinheiro vivo e outra em depósito sigiloso. Às vezes, num caso ou outro mais complicado, que precisa ser resolvido para os negócios andarem, você faz um depósito no exterior para vários ao mesmo tempo. A coisa funciona do mesmo modo em Brasília e em São Paulo, e com todos os partidos políticos. Aquilo que aquele maluco da Odebrecht fez, ao criar um departamento de propina, todo banco tem. É como os negócios andam, não tem outro jeito. Mas a gente não deixa rastro como fizeram esses malucos. Ninguém é santo, pode acreditar. Então veja que o grande esquema revelado pela Lava Jato, focado na Odebrecht, é uma cortina de fumaça, né? Como ficou comprovado, gostando ou não os olavéticos bolsonaristas, pelo site da Intercept Brasil, o Sérgio Moro de fato selecionou ilegalmente, junto com a equipe da Lava Jato, 30% dos depoimentos que culpabilizavam o PT. Significa que o cara tirou 70% dos depoimentos. A Lava Jato não pegou 70% dos casos de corrupção. Eles focaram em 30%, o PT estava ligado aos 30%. Tá certo? E aí a Veja foi em cima. É só analisar o histórico da revista Veja ao longo de todos os presidentes da nova república envolvidos em escândalos de corrupção, as capas da revista, que vocês vão ver que existe um padrão que se repete. Um padrão. Tá? Bem, pergunta Gessé. E com o Poder Judiciário?
Com os juízes, os presentes funcionam que é uma beleza, responde o Sérgio, né? O cara termina incorporando o salário. Afinal, é a mania deles. A coisa que mais irrita um juiz é saber que um advogado ganha muito mais do que ele. Na verdade, quando o advogado é muito rico, pode ter certeza que também enfia a mão na merda. Como advogado, para enriquecer de verdade, você tem que saber comprar promotores e juízes, além de advogados de outras empresas, para que escolham o seu escritório quando houver necessidade. A Lava Jato está cheia disso. Cansei de ver um colega fudendo o outro para depois ficar com a conta da empresa. Talento muita gente tem, mas construir um círculo de poder e dinheiro e saber gerir isso, mesclando cuidado e ousadia, poucos sabem. É por saberem disso que muitos juízes ficam putos com o dinheiro que os caras ganham. Sempre acham que merecem ganhar ainda mais do que os advogados mais bem pagos, porque os riscos maiores seriam deles, e não dos advogados. Mas a verdade, e todo mundo sabe, é que a maior punição que um juiz recebe é a aposentadoria compulsória. E mesmo para chegar a isso, tem que aprontar um monte e fazer muito mal feito. Veja, novamente, vamos aqui lembrar de um detalhe que no Hangout de 2016, Tércio Gonçalves e eu falamos. Detalhe que é público, hein? Não é sigiloso, não. O senhor Gustavo Bibiano é sócio de uma empresa, assim como um dos indivíduos ligados à pauta das escolas, né, do Escola Sem Partido, Miguel Najib, é sócio, se não me falha a memória, do que o Tércio tinha falado, do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, que é exatamente o grande escritório de advocacia no Rio de Janeiro, que controla todas as contas do PT e as principais contas da Lava Jato. É exatamente esse sujeito, não é, Gustavo Bibiano, que agora anda posando de homem muito sério e muito honesto, que teoricamente brigou com o Bolsonaro por conta do filho do Bolsonaro. É esse sujeito que tocou toda a campanha criminosa do Bolsonaro, que envolvia fake news. Aliás, outro dia, no programa Roda Viva, o próprio Frota, Alexandre Frota, que é parente do general Silvio Frota, do falecido general Silvio Frota, autor daquele livro O Brasil Traído, considerado um traidor dentro do meio militar por alguns setores. Os generais de hoje são todos frotistas, né? O Alexandre Frota falou na cara dura que eles sabiam sim que a campanha do Bolsonaro foi em grande medida baseada em fake news. Mas era preciso fazer isso. E eles fizeram. É esse tipo de coisa que nós estamos acostumados a ouvir no Brasil e que foi se tornando comum. E essa é a razão pela qual o brasileiro não se importa mais, ele não se espanta mais com o volume de bandidagem. Porque a bandidagem vem nas falas mais aparentemente explicentes e ingênuas até as mais. Não existe nenhuma diferença em termos de conteúdo, né? É só uma dosagem de grau. O Alexandre Frota está falando, não, fizemos, cometemos ilegalidade, extorsão eleitoral, mas é normal fazer isso. E o cara do banco aqui também fala a mesma coisa. Então, quando você tem todos os escalões dizendo que a única forma de sobreviver no mundo é você, de fato, sendo calhorda, ordinário e ladrão, esse mantra repetido, a exaustão, né, parece que é normal. Não, não é normal, não. Nós estamos lidando com gente descarada, criminosa, né? Então, o senhor Gustavo Bibiano, que agora está aí fazendo campanha, bem como o sujeito alinhado com um cara
que é um outro Marinho, que não tem nada a ver com a família Marinho, que era amicíssimo do Zé Dirceu e que abriu as portas da casa dele para o Bolsonaro, onde o Bolsonaro fazia as gravações, né? Esses dois sujeitos acabaram de lançar, esse Marinho, desculpe, acabou de lançar a candidatura do Dória no Rio de Janeiro a presidente da República, certo? Toda essa gente está envolvida em um esquema, não é? Então é interessante verificar que aqueles caras que estavam envolvidos em grandes esquemas do PT passaram simplesmente para o PSL de Jair Bolsonaro, que conseguiu, através de uma propaganda muito bem feita, ser eleito como um político outsider. O Brasil tem uma memória muito curta, sabe? Quando o Collor foi eleito, antes do Collor ser eleito, ele mandou fazer uma pesquisa onde mostrava naquela altura, ele foi o primeiro presidente eleito depois do regime militar, não é? Mostrava naquela altura que o povo queria um político honesto, outsider, não vinculado com a política, etc, etc, etc. Quando você vai ler o que a pesquisa indicava que a população queria, se você abstrair que a pesquisa foi feita para o Collor, é exatamente o repeteco do que foi da imagem simbólica que foi trabalhada em cima do Bolsonaro. Bem, continuando a entrevista para terminar o nosso programa. E como vocês recompensam os juízes? É um pouco diferente, porque os caras são muito vaidosos. Alguns se acham intelectuais. Quando o cara é muito vaidoso, o melhor método é pagar uma palestra com 100, 200 ou 300 mil reais. E ainda faz o cara se convencer de que é por sua cultura jurídica. Ou fazemos seminários internacionais com grandes jornais e revistas comentando e fotografando. Aí eles piram. Nesse meio, você tem que saber comprar a vaidade dos caras, fazer com que se sintam mais importantes do que são. Ou então compramos diretamente a sentença. Você pergunta o preço da sentença e paga, assim, na cara de pau? Pergunta o GSE. Sérgio responde, como você acha que funciona? Retruca ele, sempre se divertindo muito por estar dando aulas de sociologia prática na vida real. Vou lhe contar um caso que vai fazer você entender como tudo funciona. O João queria abrir, preste atenção a isso, uma casa noturna em Florianópolis só para se divertir. O diabo é que encasquetou de construir a boate num lugar que era área de proteção ambiental. O MP local encrencou e a história virou uma pendenga judicial. Aí tive que ir lá para acertar com o juiz. Quando deixei tudo combinado, o João mandou uma loura, que foi favorita dele durante um tempo, e depois passou a trabalhar com a gente, dessas muito bonitas e de 1,80 m de altura, como só tem no sul. Levar numa bolsa grande dessas de marca R$ 1 milhão, misturando reais e dólares. A ordem do João foi mais ou menos assim. Põe aquele vestido vermelho, justinho, da Armani, que te dei, entrega a mala e faz o juiz feliz. O fulano passou um fim de semana com a loura, ficou com o dinheiro e a mala, e o João construiu a boate bem onde ele queria. É assim que funciona com o judiciário. Mas não foi uma experiência agradável, vou confessar, já que a moça foi humilhada de um modo meio violento. Fomos, ela e eu, levar a mala com o dinheiro vivo para o juiz. Começamos a discutir o modus operandi jurídico do caso com o juiz e mais 2 auxiliares na própria sala do juiz, depois do expediente. Betina, era assim que a moça se chamava, era estudante de direito e de vez em quando arriscava um palpite sobre o caso. A certa altura o juiz se irritou e disse que ela não era advogada, mas puta, e estava ali para outro serviço. Na mesma hora, botou o pau para fora, na minha presença e de outros 2, e mandou a moça chupar. Depois mandou que fizesse, eu peço desculpa aos nossos ouvintes, mas isso é o que está relatado na entrevista. Depois mandou que o mesmo fizesse com os 2 funcionários. Em seguida entra um terceiro assistente, todos obviamente da confiança do juiz e de sua equipe privada. Ao ver a moça ainda de joelhos e já com um belo vestido meio rasgado, lança um olhar entre divertido e intrigado à cena e então o juiz o interpela. Quer também?
Ato contínuo. A moça cumpre pela quarta vez o mesmo ritual. Esse pessoal adora um abuso, quase tanto quanto o dinheiro. Veja o que foi descrito. Aqui não se trata somente de sexo, tá? Aqui se trata de mostrar quem é que manda. Já essa pergunta: as mulheres sempre participam desse jogo? Ele responde: nem todo mundo gosta de misturar putaria e trabalho. Mas se você for carente e cair nessa, está fudido. Aí fica na mão mesmo. E o diabo é que o que mais existe é gente carente afetivamente, que sem perceber cai nessa armadilha. Eu, por exemplo, não participo. Como tenho mulher parceira, não tenho esse tipo de carência. Não digo que não tenha participado uma vez ou outra, nesses quase 20 anos em que trabalho aqui, mas não é a minha praia. Mas tem muitos que gostam. Os estrangeiros, por exemplo, adoram. Passei um ano em Londres trabalhando como estagiário na área jurídica do mercado financeiro e lá a putaria é mais pesada. Onde tem muito dinheiro, tem muita putaria. Pesada mesmo. Todo tipo de coisa que você for capaz de imaginar. Tipo alugar castelo do século XVIII para um fim de semana com muita droga e muita festa para todo tipo de gosto. Afinal, todas as máfias do mundo estão por lá. Russos, árabes, africanos, brasileiros. Londres é uma grande lavanderia atrás da fachada da realeza. Comparados com eles, somos amadores. Mas João sabe fazer esse jogo. Não é nenhum amador. Por exemplo, para funcionar, não pode parecer putaria barata. E o João é um gênio nesse jogo. Outro dia tivemos um norueguês, da companhia de petróleo deles. O cara sabe tudo de prospecção de petróleo. O João se encarregou pessoalmente de armar a festa. Ele tem uma ilha em Angra só para isso, com heliporto e um iate lindo. Tudo encoberto pela Mata Atlântica, privacidade total. É um fim de semana de sonho. A gente tem de 15 a 20 mulheres lindas, que podemos chamar a qualquer hora. Algumas ganham presentes caros todos os meses, outras a gente paga mesmo. E nenhuma delas você diria que é puta. São lindas, elegantes, sabem conversar, usam roupas caras, se comportam e não destoam em nenhum ambiente. Algumas você deve conhecer, aparecem na internet, mas isso eu não posso contar. O norueguês, por exemplo, ficou tão louco que queria levar uma delas para a Noruega. João aproveita, chama ainda um juiz, um político, um amigo do mercado, um procurador mais chegado. Chama também alguns daqui do banco mesmo, que sabem criar um ambiente mais relaxado e agradável possível, tudo para criar um clima de festa normal. O segredo é forjar amizades. Veja que novamente ele toca na ideia da teia de relações. Às vezes montamos negócios inteiros com todos os interessados participando, mas sem parecer negócio, como se fossem amigos se divertindo. Você tem que saber misturar e montar para parecer diversão entre os parça, entende? Lá as meninas sabem fazer o trabalho do melhor modo possível. Tudo parece a coisa mais natural do mundo, como uma festa normal e animada entre conhecidos. Nisso de criar uma relação de confiança, o João é impagável. Eu só faço o meu campo. O astro é ele. O know-how que esse CEO e o João adquiriram fora, né, quando ele cita a Inglaterra, é verdade. Vamos lembrar que a rainha da Inglaterra é sócia majoritária dos Rothschild. É tão simples quanto isso. A Inglaterra é um antro, assim como os Estados Unidos, de bandidagem, de fato de putaria e de máfia. Não é? Finalizando, Jessé pergunta: e cabe a você comprar as pessoas para os negócios andarem? Sérgio responde: quem existe nesse mundo que não é comprado de alguma forma? Comprar alguém bem comprado não envolve só dinheiro. Você tem que comprar uma relação de confiança. Sem isso, todo o dinheiro do mundo não conta. E isso é um talento. João costuma dizer que quem manda no Brasil, a elite, não soma mais do que 800 pessoas. E que ele e eu conhecemos cada uma delas. Dessas 800 pessoas,
600 estão em São Paulo, 100 em Brasília e 100 no resto do Brasil. Temos uma relação excelente com boa parte desse pessoal. E diria que, com pelo menos umas 100 dessas 800 pessoas, temos uma relação de confiança construída ao longo dos anos. Um banco, como qualquer empresa, vive de oportunidades de negócios que a conjuntura econômica e política cria. Se você é realmente um bom empresário, não pode ficar apenas esperando que a oportunidade surja com a conjuntura, pois aí vai ter muitos rivais e concorrentes. Um bom empresário ou banqueiro é o que percebe a oportunidade quando ela aparece. Mas se você é muito bom, melhor que os outros, como no caso do João, então você tem que fazer com que a oportunidade aconteça só para você, ou que você possa aproveitá-la antes dos outros. Esse é o segredo do nosso negócio. Se deixar passar uma janela de oportunidade, você não é bom no que faz. Mas nós somos muito bons no que fazemos. Nós criamos a oportunidade de tal modo que ela caia no nosso colo. Para isso servem as relações de confiança cultivadas ao longo dos anos. Muito bem. Se o Brasil tivesse, de fato, cultura intelectual, um artigo deste teor, publicado na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, mesmo que tenha corrupção, faria com que o Congresso Nacional abrisse de fato uma sindicância séria, chamando bancos. Evidentemente que o Gessé é um homem responsável, é um pesquisador de ponta. Ele deve ter se cercado juridicamente, bem como a editora, para divulgar um negócio dessa gravidade. Não é? Isso mostra, é um relato concreto de que aquilo que era que vem sendo consolidado através de teorias historiográficas, que vem sendo trabalhado, através de teorias historiográficas, como teoria, foi consolidado na prática, na gestão do Estado. Né? E está aí abertamente, à luz do dia, um governo maçônico-militar, ligado ao globalismo internacional, dizendo que o problema do Brasil é a esquerda. A esquerda é um problema, ninguém nega, não. Só que eles não contam que o problema do Brasil não é a esquerda. Não é? Então, a loucura em que vive o Brasil, quer dizer, nós estamos com um governo claramente ligado ao sistema financeiro internacional, da grande máfia do mundo. E continua se divulgando a mentira grotesca de que esse governo não tem nenhuma relação com o sistema financeiro internacional. Bem, todos os nossos programas, quando nós fazemos, e sobretudo quando entra nessa área de teoria sociológica, antropológica, que pega as teorias históricas que foram construídas e depois trazidas para dentro do campo político, do campo cultural, é simplesmente com a intenção de mostrar a teoria, né? Que quem faz processo revolucionário é revolucionário. Muito bem. Mais uma vez, repito que vou deixar o link do artigo para que vocês tenham acesso a ele. E leiam com atenção. Ele é o retrato do Brasil. Mesmo. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem.